Gratidão, gratidão, gratidão! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Para quem não me conhece, sou o terapeuta Clayton. Trabalho com terapia vibracional, terapia quântica. Sou coach e sou também terapeuta xamânico. E decidi trazer um pouco desses vídeos da história dos deuses indígenas, da cultura indígena, até porque é a gente que consagra aí a nossa medicina da floresta, a gente que trabalha com isso, que gosta aí do uma ayahuasca, que gosta de um rapé, que gosta de uma sananga, e aí adentro precisa conhecer um pouco dessa história. Se você se encaixa, se você quer conhecer ou simplesmente tem curiosidade, esse é o momento. Então, nessa série de vídeos que eu venho falando dos deuses indígenas, hoje eu vou mudar um pouco. Não vou falar dos deuses indígenas, vou falar diretamente dos protetores da floresta. Eu fiz um apanhado aí pegando três protetores da floresta que dentro do território nacional, vamos dizer assim, são conhecidos. Eu conhecia a história dos três, mas não vou mentir. Porém, eu conhecia de uma forma diferente da estudada, diferente da contada pelos índios, pelos caboclos locais, entendeu? Eu conheci a história deles de uma forma que me foi passada, vamos dizer, mais folclórica, mais fantasiosa, né? Então hoje nós vamos estar falando aqui sobre o caipora, vamos estar falando sobre a comadre Fulozinha e vamos falar aí sobre o grande Saci. Tenho certeza, falei que pelo menos um você conhecia. Agora eu quero ver se você realmente conhece a história deles da forma que ela é contada aí pelos índios, tá? Então, vou estar avançando aqui o meu material, começando falando aí do caipora ou do curupira, tá? Dentro da mitologia é o mesmo, de acordo com a região, que dá uma pequena alteração aí, que dá uma mudança, de acordo mais até com a fisionomia, mas não foge muito do contexto geral, tá? Então, caipora, ele seria mais dentro da cultura tupi-guarani, enquanto curupira em algumas outras regiões. Então, caipora ele é uma entidade mitológica tupi-guarani. A palavra caipora vem do tupi, onde capora quer dizer habitante do mato. No folclore brasileiro, é representado como um pequeno índio, vamos dizer assim, um pequeno indígena, onde ele é muito ágil e normalmente ele está nu ou só com aquela proteção de baixo, né? Como eu coloquei na foto aqui de cima, que tem só aquela parte de baixo, tá? Então ele é um habitante da floresta, ele reina sobre todos os animais, ele tem por hábito de destruir todas as armadilhas dos caçadores. Principalmente, ele atrapalha a caça daqueles caçadores que não cumprem um acordo que teria sido feito com ele. Então, uma outra característica dentro de algumas culturas é que ele é coberto de pelo. Em outras culturas dizem que ele usa uma proteção, uma roupa de pelo, igual a da foto que está para baixo aqui do lado, tá vendo? Então vai depender aí da tribo que você for, da região brasileira, vai ter essas duas versões referente à fisionomia dele, né? Dizem que ele vive montado num animal como se fosse um porco do mato, um javali, né? Dependendo da região vai ter aí né, uma queixada, um cateto. Não sei como você conhece esse animal, tá? É, há relatos de que normalmente você vai ver ele carregando uma vara e em outras culturas indígenas dizem que ele anda com um chicote também. Então vai depender aí da região do Brasil que você for, como ele vai ser descrito para você. Os índios acreditam, tá, que o caipora
temesse a claridade. Por isso, protegia-se dele, né? Andando com tições acesos. Então, eles acham que ele tem medo do fogo, vamos dizer assim. Quando dizem tição, é como se fosse uma tocha naquela região, tá? E principalmente durante a noite. O caipora é considerado, em algumas partes do Brasil, até como canibal, tá? Tem relatos dele comer a carne dos caçadores e não a carne das caças. Ou seja, dizem que ele come quem vê caçando, né? Até mesmo um pequenino inseto. Ele não gosta nem que animal maltrate outro animal. Você sabia disso? Você tinha esse conhecimento? Não? Então vamos lá, ainda tem mais. É, Apronta, né? Todos os tipos de cilada. Ele é muito ciladeiro, sabe? Ele gosta de pregar peça, principalmente em caçadores, sobretudo aqueles que abatem animais além da sua necessidade. Ele não tolera o maltrato animal, o desperdício, tá? Ele até aceita que você abata algum animal para o teu consumo e para a tua família, mas não pode haver o desperdício. Ele costuma espantar as presas para atrapalhar os caçadores. Ele simula ruídos de animal para atrapalhar os caçadores. Ele emite assovios para dar falsas pistas. Então ele quebra graveto, ele joga coisa nas árvores, tudo para estar atrapalhando o caçador e alertando a caça. São técnicas que o caipora utiliza. Mas dentro da crença popular também, tá? Sobretudo a sexta-feira, os domingos, dias santos, quando naquela região dizem que não seria bom caçar, né? É, Aliás, dizem que você não deveria nem sair de casa, né? Vamos falar a verdade. Mas caso você precise, caso você necessite, reza um costume que antes de você sair, né, numa noite de quinta ou nos dias, no feriado, ao chegar próximo do mato, você pode deixar uma quantidade de fumo de corda num tronco, num pedaço de árvore, né, e dizer, você estaria presenteando ele. Então você vai dizer, caipora, deixe eu ir embora. Conhecia essa parte também da história? Não, né? A boa sorte de um caçador é atribuída também aos presentes oferecidos e aos presentes deixados ao caipora. Assim, por uma vez, os homens encontram um meio de conseguir seduzi-lo entre fantásticos tipos de coisas, né? Mas não se engane, tá? Todo fracasso em qualquer tipo de empreitada naquela região, eles costumam dizer que você está na fase do caipora. Então, qualquer tipo de infelicidade que ocorra nessas regiões indígenas, eles falam: ih, hoje você está com um caipora. Está como um caipora, vamos dizer assim, né? Então, ele também é atribuído referente a uma má fase na vida das pessoas quando o negócio dá errado. Muitas pessoas afirmam até, tá, que o caipora é um menino moreno, que ele parece um índiozinho, de olhos e cabelos vermelhos, como eu coloquei em duas imagens, né, na de cima e na do lado, né? Outras pessoas dizem que ele tem o pé torto para trás, outras pessoas dizem que ele anda sempre com cachimbo, outras pessoas escrevem ele igual aos modelos que eu falei antes, porém com apenas só um olho. Então, lembra que eu falei já lá no começo que existem várias versões, porque ele existe dentro de várias regiões, várias tribos indígenas dizem dele, elas comentam sobre ele.
É interessante também saber que ele é um protetor, tá? Então ele não gosta de desperdício, ele protege a caça, ele protege a floresta. Então ele sabe o quão sagrada é a floresta. Agora eu vou estar falando para vocês sobre a comadre Fulozinha. O que você sabe sobre a comadre Fulozinha? Então, provavelmente, acho que pouca pessoa conhece. Eu já tinha ouvido falar, na verdade, não da forma a qual eu vim descobrir agora. Mas a comadre Fulozinha, ela pode ser um folclore, uma lenda, uma crença indígena da região do Recife e Pernambuco. É muito difundida a história dela entre os índios e os caboclos, tá? Ela seria, de acordo com a história que eu achei que tem mais base, uma menina da época colonial, tá? Que passava por maus tratos e fugiu para a floresta. E porque ela adorava a natureza, e ali ela tentou se manter até que morreu, né? E mesmo desencarnada, ela decidiu então tomar conta da natureza, ela decidiu tomar conta da floresta, dos animais, da medicina sagrada. Ela não tolera nenhum tipo de agressão, tá? Então, há várias histórias que não precisa ser só o animal. Se você entrar lá para fazer a retirada da medicina sagrada em excesso, sem respeito, com desmanzelo, você vai ter que enfrentar aí a comadre Fulozinha. Uma técnica que ela usa, ela emite um assovio muito alto para assustar. Porém, muitas pessoas relatam que quando ouve o assovio de longe, ela já está muito perto. E daí já é tarde. E quando esse assovio é muito perto, às vezes ela nem aparece, ela pode estar longe. Ela utiliza uma ferramenta que é o cipó, como um chicote. Então, se ela quiser te dar uma lição, se ela sentir que você está desrespeitando, né, a floresta, os animais, a casa dela, ela vai usar esse cipó como um chicote. Ela inflige, né, a dor para ensinar essa lição às pessoas. Isso que é interessante de saber dela. Uma outra coisa que eu achei interessante foi essa foto, que é como os índios descrevem ela. Eu até fiz questão de colocar aqui, ó, do lado, né, no meu material de slide, para vocês estarem vendo que não é que nem aquele primeiro slide, como os caboclos descrevem, mas uma pessoa tão desmantelada. Ela tem uma fisionomia assim até bonita, de acordo com a cultura indígena. Quem quiser agradar ela, né, pode estar deixando presente também. Então você vai ofertar algo para ela na entrada dessa mata, vai dizer o que você está indo buscar, né? Ela gosta muito de mingau, então várias tribos relatam, né, que o pessoal leva mingau para ela, até porque como quando ela desencarnou, ela era criança, é algo que eles acham que a seduz, né? Deixa esse mingau na entrada da mata e a principal atitude para fazê-la afeiçoar por você. E aí, se ela gostar de você, ela vai te auxiliar tomando conta também. Outros itens inclui que ela gosta também, de acordo com a região, dizem que ela gosta muito do mel, de confeitos. Tem alguns caboclos da região que deixam fumo para ela também. Então aí já começa a se misturar um pouco, né, com caipora, a questão do fumo, mas são vários relatos que a gente encontra, tem bastante história que fala sobre isso. Eu achei assim muito bacana estar trazendo. Não sei qual é o teu conhecimento que eu falei sobre ela. Então, o que nós sabemos que ela era da época colonial,
e por motivos, né, particulares, ela sofria muito, ela optou em morar na natureza até que houve o desencarne. E ela continuou lá no local, né, na natureza, na floresta, porque é algo que ela realmente amava. Agora eu fiquei muito curioso. Você já conhecia a história da comadre Fulozinha? Comenta aí, não custa nada. Desce ali, ó, pá, faz um comentário. E a história que você conhecia, ela é igual ou é diferente? Se for diferente, deixa pra gente pesquisar ali embaixo também. Eu achei diversas histórias, né? Que nem eu comentei. Essa foi a que eu mais me familiarizei, vamos dizer. E agora eu vou estar avançando esse material até para não prolongar muito, que esse já está sendo o vídeo mais longo, e vou falar do Saci Pererê. É, não é aquele Saci Pererê lá do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Pesquisei muito. Essa cultura do Saci Pererê, ela tem diversas tribos indígenas, ela pega toda a nossa região de fronteira. Eu nem imaginava isso. Você sabia que o Saci Pererê, fora as formas físicas que eu vou estar falando depois, que diferem muito, ele também tem diversos outros nomes? Isso mesmo, você pode conhecer o Saci Pererê, ele pode ser conhecido como o Saci Sererê, ele pode ser conhecido como Mantim Pererê, ele pode ser conhecido como Matita Pere, ele pode ser conhecido como Saci Sagurá, ele pode ser conhecido como Saci Triquê, e assim, ele é um personagem bastante conhecido, que eu falei, por nós brasileiros, através do folclore. Tem muitas origens presumidas entre os índios da região, tá? Das missões do sul do país, de onde teria, tá, se espalhado por todo o território brasileiro. Então, de acordo com alguns relatos, algumas histórias que a gente ouviu, foi de lá que começou a surgir, né, a história do nosso Saci. Qual é a história do Saci Pererê? Então, segundo a lenda do Saci, que aqui eu, né, mas me identifiquei também, ele é um ser baixinho, ele é de cor negra, ele possui apenas uma perna, por isso se locomove pulando rapidamente pela floresta. Outra característica marcante é a do capuz vermelho. O Saci, ele é muito brincalhão, ele gosta de travessura, ele é agitado, por isso está sempre realizando travessura por onde ele passar, tá? É normal você ouvir essa história dele. Com a influência da mitologia africana, o Saci se transformou em um menino negro, tá? Agitado que perdeu a perna lutando capoeira. Também herdou, né, o pito, uma espécie de cachimbo, e ganhou a mitologia europeia, um gorrinho vermelho. Então, eu fiz uma pesquisa aí folclórica, vamos dizer assim, né, onde aponta que o nascimento da lenda do Saci foi na região sul do Brasil durante o período colonial, por volta, né, do século XVI ao século XVII, por ocasião das missões. Interessante, porque, que nem eu falei, eu nunca imaginei que era uma lenda indígena. Os estudos sobre o folclore brasileiro apontam a origem indígena mesmo. Então, foge um pouco, porque eu, pelo menos, imaginava dentro daquela história Monteiro Lobato. Na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da floresta. E por isso, muitos consideram como um personagem, vamos usar esse termo, né? Derivado da lenda do Curupira. Tem muitas histórias do Saci e do Curupira que elas são assim muito entrelaçadas, tá? Na medida em qual a história se espalhou-se, né, ela foi
incorporando outros elementos que fazem parte do folclore de cada região, lógico, e que podem ser oriunda até mesmo de outras culturas. Ó, se o Saci existe, eu não sei, mas a existência do Saci é um mistério. Mas em Porangaba, São Paulo, tem um empresário do ramo agropecuário, o nome dele é Edson Wagner, né? Quando eu peguei o material que me foi fornecido, ele tinha 52 anos. Ele acredita que cria 17 casais desse personagem folclórico mais famoso do Brasil no sítio dele, tá? Ele chega até a afirmar que eles têm cerca de 20 centímetros de altura. Você tinha esse conhecimento do Saci? Arrumei várias fotos aqui para você estar vendo do nosso Saci. Então é mais ou menos assim a visualização de acordo com a história e com a cultura, tá? Vou um pouco além agora, fugir aí, ó. Até já adiantei a imagem, né, de um Saci loiro. Oh, esse aqui ele é conhecido como o Iaci Iateré. Diferente do Saci, não é careca, né? Ele possui esse cabelo loiro. Ele usa um bastão de ouro, né? Ou uma vara mágica, de acordo com a cultura, o que torna visível. É um chapéu de palha, também tem vários relatos dele usando, né? É um anão, assim como o Saci, faz algumas travessuras meio diferentes, né? Ele é muito mais conhecido entre os paraguaios e na fronteira Brasil-Paraguai, né? Que fica mais próximo aqui da minha região, que eu estou em Toledo, Paraná. Por isso que eu consegui até acessar um pouco dessa história também, que eu fiquei sabendo e fui correr atrás. Então, de acordo com os paraguaios, acreditam, né, que o Iaci Iaterê atrai crianças para fazer maldades com ela. Ele gosta de roubar, ele gosta de deixá-las loucas ou surdas, dependendo da versão, né? Ele também tem histórias relatando sobre ele na Argentina. Os argentinos, por sua vez, falam que o Iaci atrai moças solteiras, né, para então engravidá-las. E diferentemente do Saci brasileiro, aquele que tem as duas pernas. A diferença entre as lendas são resultados das diferentes culturas e das diferentes influências, né? Aponta toda a sorte de cilada para o caçador, sobretudo aquele que abate animais, além de sua necessidade. Ele afugenta as presas, ele espanca os cães farejadores, desorienta o caçador. Você viu que novamente a gente começa a cruzar a história do Saci, a do Iaci e a do Caipora, tudo ali interlaçado. Eles estão sempre muito próximo, tá? Então ele vai quebrar galhos também para enganar, mas de acordo com muitas crenças populares, sobretudo na sexta-feira, nos domingos e dias santos, não deve-se sair para caçar. Olha aqui como já começou a pegar um pouco da história também da comadre Fulozinha. Isso que eu achei muito interessante. Então, as histórias, tá? Elas são muito entrelaçadas. Eu sinto que ela teve também grande influência europeia. Esse ser que ele é, além de protetor, você vê que ele é um ser que nos três, né, que eu abordei hoje, que eles gostam de castigar. Então é uma forma de colocar medo nas pessoas, né? Assim, por sua vez, os homens encontram um meio de conseguir seduzi-lo também com presente, tá? Tem que tomar cuidado porque muitas vezes, mesmo presenteando ele,
não, ele não é sucedido, né, a esses presentes dados, por ele ser muito malvado. E assim eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Foi o vídeo mais longo, vai fechar em média de 26 minutos. E gostaria que você me deixasse a sua opinião aí embaixo nos comentários. Você conhecia, você sabia dessa importância folclórica, dessa cultura indígena, desses protetores da floresta? Qual era o teu nível de conhecimento? O que você achou da matéria, da pesquisa? Se possível, deixa um joinha aí no vídeo, deixa seu comentário. Se quiser saber quando chegar os próximos vídeos, ativa o sininho. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. E o Deus que habita em mim agradece a atenção dada ao Deus que habita em você.